Boa noite. Meu nome é Cíntia. Eu vim dar meu testemunho. Meu filho, no dia 31, que é o Cláudio, e o Peterson também estavam no acidente. Foi aqui no Contagem mesmo, no Caixadão isso. Ele, dia 31, ele sofreu um acidente. Para todos eles, a namorada, os dois filhos, os meus dois filhos, a namorada, o amigo. Ele sofreu um acidente. No momento, a gente achou que era só tinha quebrado as pernas. Quando chegou no hospital, ele entrou em coma, deu 3 paradas cardíacas, quebrou os 2 filhos e todos que estavam vindo aqui através da igreja pedir oração para ele. Teve muita oração forte para ele, sabe? Só agradecer mesmo a todos, primeiramente a Deus, seguindo todos vocês pela oração. E ele tem aqui a honra de Deus, trabalhando, porque ele quebra de porta. Graças a Deus, fica muito bem. Agradecer a todos. Boa noite a vocês. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui nessa casa de oração. Já tive o privilégio de vir aqui e eu louvo a Deus, estou muito feliz, porque meu esposo me introduziu falando, né, dos 4 filhos. Quando eu vim, eu tinha acabado de ter a segunda. Então eu estou vindo mais completa ainda agora. Depois disso tive mais 2. E pensando, fui buscar no tempo, já minha filha faz 12 anos agora, em julho. Então fazem 10 anos que eu estive aqui. Meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus por esta igreja estar de pé, por vocês ainda estarem aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tem testemunho na casa. Glória a Deus por tudo isso. Me alegro, assim, verdadeiramente por essa oportunidade de estar aqui, né, para o casamento do Mateus e poder já receber esse convite e não poder negar. Não teve como. Querendo inventar, né, pastor? O pastor Antônio falou, dá para você pregar lá na igreja? Aí eu vou ver com meu esposo o que tem. Aí meu esposo chegou e não falou nada. Falou, eu libero, pastor. Eu querendo ir no shopping. Esse Deus que nós servimos, ele... E tem tudo a ver com a palavra, viu? Porque a nossa vontade, ela termina quando a de Deus começa. Pega essa palavra aí. Sua vontade vai terminar... E aí Deus vai manifestar a vontade dele sobre a sua vida e você vai ver que a sua vontade é totalmente limitada diante daquilo que Deus tem. Amém? Então, antes de nós trazermos a palavra, nós vamos cantar um louvor, tá bom? É de costume nosso, a nossa igreja, louva a Deus, mesmo na ausência do meu pai, Bispo Ivo Mariano, sempre que a gente sai debaixo da autoridade dele. Nunca saia da sua igreja fora da autoridade do seu líder, do seu pastor. Sempre esteja abençoado por eles, porque assim você vai ser bênção onde você for. Amém? Então, louva a Deus mesmo na ausência dele. Louva ao Senhor, porque hoje também era um dia muito especial para nós lá.
né? Hoje, pela primeira vez depois da pandemia, né, de tudo que aconteceu, a gente pôde realizar a nossa convocação distrital. Então, a gente viu os vídeos lá, a igreja lotada, que o povo estava ansioso. É como um congresso, né? Essa convocação ela é como um congresso. Mas, mesmo assim, pela primeira vez também na história da nossa convocação, nós não participamos. O que eu estou recebendo de mensagem no meu celular, gente, vocês fazem muita falta, onde vocês estão? Porque para alguns a gente não falou, porque se a gente fala, eles não vão para a igreja. E aí eu louvo a Deus, porque é um mix de alegria, né? Poder viver esse momento que cai dentro disso que eu introduzi. A vontade de Deus, ela é perfeita, amém? Então, Deus queria que nós estivéssemos aqui, verdadeiramente. Então, eu louvo ao Senhor pela vontade dEle, né? Já introduzo dando honras ao pastor dessa casa, a primeira dama dessa casa, a irmã Sandra, que faz um pão de queijo que como nunca comi antes. Da outra vez foi maravilhoso, sempre falo isso. Louvo a Deus pelos pastores aqui presentes, Hélder, se tiver, missionárias. Louvo a Deus pela vida do meu marido, pastor Eduardo. Agradeço ao Senhor, amém? Todos os ministros da casa e todos os santos que fazem parte do corpo de Cristo. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, amém? Você não está aqui em vão, Deus tem algo para vocês. Nós vamos cantar um louvor que diz que aquele que transformou a água em vinho, ele pode fazer qualquer coisa. Vamos louvar, Di? Glória a Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Louve conosco. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro. Não há outro. Pega suas mãos e adore a Deus. Adore a Deus. Deixa o Espírito Santo te convencer. Fique de pé. Aleluia. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder. Louva, Di. Ele é Deus. Se você crê, adore. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder és Deus. Nosso Deus. Nosso Deus. Se Deus está conosco, Se Deus está conosco, quem pode nos deter? declare isso. Se Deus está conosco, não há o que temer. Profetiza Se Deus sobre a está tua casa, conosco, sobre a tua vida. Quem pode nos deter? Ninguém. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Pega suas mãos e adore. Água em vinho tornou, Os olhos do cego, os olhos do cego abriu, não há outro igual. esse é o Deus que você serve. Igual a Deus. É imperfeito em obras. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro Não há outro igual a Deus. Igual a Deus. Diga que Ele é. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder és Deus. Nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, És és invencível. invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu
em poder és Deus, nosso Deus. Declare, se Deus está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, declare. quem pode nos deter? Declare sobre os seus medos. Se Deus está conosco, declare sobre as suas preocupações. Temer. Se Deus está declare. Conosco, quem pode nos deter? Ninguém. Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aplauda a presença desse Deus. Eu já quero introduzir a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Em nome de Jesus, que não seja nós, mas seja o Espírito Santo de Deus agindo aqui nesta noite. Diante desse testemunho do nosso irmão, filho da irmã que aqui representou ele, né, falando. É muito lindo, eu quero introduzir falando isso, é muito lindo ainda as pessoas conscientizarem que o testemunho, às vezes a gente fica, né, meio que envergonhado, porque pensamos que temos que ter algo grande, né, para testemunhar. Mas o testemunho, no geral, ele serve, lógico, para gratidão, né, para bênção, para vitória na vida da pessoa que passou e que está testemunhando, mas ele serve como edificação da igreja. É bom, igreja, é sinal que Jesus Cristo está operando aqui. Ver pessoas testemunhando, e eu tenho certeza que tem pessoas aqui, mais de vocês, que têm testemunhos. Então, crie coragem, testemunho. Se você não tem, né, essa habilidade de vir aqui falar, escreve um bilhetinho, porque se há oportunidade na sua igreja de você testemunhar, é importante que faça isso, porque nós estamos vivendo tempos já de esfriamento, mas quando se tem testemunho na igreja, a igreja é edificada. Amém? Eu sei que nós não podemos basear a nossa fé só naquilo que Deus faz, porque senão não teríamos experiências com Ele quando Ele diz não. Se bem que nós devemos muito mais buscar o não de Deus do que o sim, porque o sim já está pronto. Tudo que Ele fez já é nosso, já está pronto. E as nossas orações devem ser sempre para Deus. E aí? Eu posso? Esperando Ele falar não. Aí se Ele falar não, você fala amém. Eu busquei o Senhor, o não de Deus é o melhor para mim. Mas às vezes a gente faz o caminho contrário. Então não edifique a sua fé só naquilo que Deus faz. Mas quando Deus fizer, seja grato. Quando Deus fizer, testemunhe, porque pessoas precisam ser edificadas. E eu saio daqui, falo pelo meu esposo, pela minha cunhada, edificado já por ver esse testemunho, amém? Na vida desse jovem, com certeza Deus tem algo grande para realizar na vida dele. Eu tenho certeza absoluta, escolhido desde o ventre, e o Senhor se manifestou para ele, que ele possa estar aberto para essa amizade com o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a família de vocês, amém? Vocês são amados por Deus. Romanos 12, 2. 1 e 2. Pastor Antonino, eu sei que o senhor nos dá liberdade, mas eu quero mais uma vez aqui dizer, a palavra que o Senhor me trouxe, chegando aqui também o Senhor confirmou. Deus tem um reavivamento para essa casa, em especial para vocês, liderança. Já começo profetizando. Não voltamos com toda essa força em vão, né? Não passamos pelo que passamos em vão. Mas esse é o tempo dessa liderança ser renovada. Estejam prontos, estejam abertos. Ouçam a voz do Senhor. Ouçam a voz do Senhor. O que Deus vai fazer nessa casa de oração. Aleluia! Vai abalar esse bairro aqui.
Liderança, esteja pronta, não é hora de entregar nada aqui. Já fala assim para os líderes, não é hora de desistir de nada. É hora de ficar até o fim para ver o que Deus vai fazer. Romanos 12, 1 e 2. Uma conversa de Paulo. Uma conversa do apóstolo Paulo com o povo de Romanos. Uma carta dele. Aí ele começa assim, eu amo pregar essa palavra. Porque eu estudei com um professor que já está lá ao lado do Senhor. Já não precisa passar por nada que nós passamos aqui. Mas deixou o legado. E essa palavra eu tive o privilégio de estudar com meu irmão, o pastor Alexandre, que se encontra com o Senhor. Paulo falou assim para os romanos. No capítulo 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Repete comigo. Misericórdias de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí no verso 2 ele diz assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Existem outras traduções que dizem, não se conformeis. Ao padrão deste... O Espírito Santo está ligando para alguém. Perdão, é brincadeira, irmãos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Presta atenção nisso. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo iniciou uma conversa com eles, dizendo, uma carta, escrevendo, portanto, eu quero frisar bem para ficar na memória de vocês, esse portanto de Paulo, nunca ninguém vai iniciar uma conversa, ninguém aqui, os pastores, pastor Jefferson, eu, nenhum de nós aqui que formos ministrar, vai chegar para alguém e falar assim, portanto, fulano, portanto, ciclano, sem a gente ter tido uma longa conversa antes. Esse portanto aqui significa que Paulo teve uma longa conversa com o povo de Romanos. E a gente comprova isso nos capítulos anteriores, do 1 ao 11. Paulo veio conversando com eles. Paulo veio falando assim para eles. Vocês, a natureza de vocês era essa e essa. Vocês, na natureza de vocês carnal, vocês têm coragem de fazer isso e isso. Mas houve alguém corajoso bastante que te amou o suficiente para mudar essa sua condição. É isso que ele está querendo dizer aqui. Esse evangelho que vocês encontraram, romanos. Portanto, eu falo para vocês assim, eu vim conversando, eu vim falando para vocês que a luta de vocês contra a carne, o Espírito Santo pode vencer. Isso no capítulo 8. Eu vim falando para vocês no capítulo 5 sobre a justificação. Eu vim tendo uma conversa com vocês sobre tudo que vocês adquiriram no Evangelho de Cristo. Não é qualquer coisa que foi entregue na mão de vocês. Não entregaram para vocês um evangelho fraco. Não entregaram para vocês uma mensagem que não transforma, uma mensagem que não causa nada em ninguém. O que entregaram para vocês é poderoso bastante para mudar a condição de vocês, hoje, amanhã e sempre. Esse portanto de Paulo significa isso. Ele fala assim, tudo que eu ensinei vocês, tudo que eu falei para vocês, ouçam, eu peço que pelas misericórdias, eu pedi para vocês repetirem, de Deus, vocês se ofereçam diante de tudo isso que eu preguei, que eu falei, que vocês têm, que a autoridade nas mãos de vocês, que está sobre vocês como igreja. Eu rogo, eu imploro, eu peço que vocês ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De novo implica a vontade. Agradável a Deus é porque agradou Deus. Então fez a vontade dele. Presta atenção.
Esse é o culto racional de vocês, ou seja, esse é o culto consciente, esse é o culto, é o verdadeiro culto. É dessa forma que eu quero. Aí ele vem para completar no 2 e ele fala assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós trouxemos essa palavra para a juventude, para a Amy, alguns anos atrás, nós intitulamos ela como uma palavra pequena e simples, e dissemos assim, ó: hoje aqui o Espírito Santo está pedindo para vocês, está dizendo para vocês assim: identifique-se. Ei, igreja, identifique-se. Identifiquem. Opa! Se identifica, quem você é? Peraí, quem é você? E eu vou ler algo que eu trouxe dentro daquilo que o Senhor nos revelou para essa palavra. Esses 2 versículos, eles se dividem. Nós estamos aqui hoje num culto porque é protocolo nosso. É a igreja, casa de oração, a igreja de Deus em Cristo, mais conhecida como Cogic 3 Resgate para a Vida, tem os seus cultos. Domingo, nossa, é domingo pela manhã, domingo à noite. Nós estamos aqui, normalmente começamos com louvor, temos as apresentações dos visitantes, temos testemunhos, nós temos a oferta e seguimos com louvor, palavra, oramos, terminamos o culto, nos enchemos da presença de Deus e vamos para casa. O primeiro versículo, então, a gente pode dizer assim, ó: esse pedido de Paulo é: ok, estejam cientes, estejam conscientes do culto na igreja. Que o seu culto na igreja seja oferecido como sacrifício vivo, agradável, santo e agradável a Deus. Faça a liturgia do culto, cante para valer, louve a Deus para valer, dance na presença de Deus, dance para valer, toca o seu instrumento, toca para valer. Seja o irmão que trabalha na diaconia, na hospitalidade, na recepção, no som. Faça a verdade, entregue seu culto na igreja. Dê seu culto na igreja para o Senhor. Tenha consciência de que você precisa entregar esse culto ao Senhor. Estar aqui não pensando no que você vai comer daqui a pouco, mas estar aqui para viver essa liturgia daqui. Paulo está aconselhando eles: ei, vocês sabem tudo da lei, vocês sabem tudo da Torá de vocês sabem tudo. Entregue então o culto na igreja. Mas Paulo não termina aí. Não pode ter só culto na igreja. Para termos uma vida cristã completa, como foi pregado esses dias pelo meu pai, o Bispo Ivo Mariano disse, ó: viva uma vida sem limites. No Evangelho não tem limites. Se apresentarem para você um cristianismo limitado, isso é humano, isso não vem de Deus. Porque viver com Cristo não há limites. Quem põe limite é o homem. Quem fala se quer, se não quer é o homem. Porque a nossa vida ela é baseada na vontade. Às vezes se eu não quero, eu não venho. Se eu não quero, se eu realmente fosse entregar a minha vontade, eu ia falar: pastor Antônio, eu quero conhecer a cidade. Mas é aí que entra a palavra que eu disse: a vontade de Deus sobre a vida de vocês é que vai prevalecer, tá? Não tem jeito. Aquilo que Deus declarou para essa casa, aquilo que Deus declarou para famílias aqui, aquilo que Deus declarou para o ministério dessa igreja, é o que vai, a sua vontade vai chegar até o limite, dali em diante é ilimitado, porque é a vontade de Deus que vai prevalecer.
por isso que não dá para Paulo ficar e aconselhar aquele povo que recebeu um evangelho poderoso, como eu disse, para Paulo dizer para eles, o culto de vocês sendo racional, sendo agradável, santo, como sacrifício vivo. É isso que Deus quer, não podia ficar só aí no culto na igreja. Aí ele vai para o segundo e fala assim, não se amoldem, não se conformem ao que vocês estão sendo bombardeados, porque a oferta que tinha para aquele povo era deles permanecerem na natureza antiga, era deles continuarem. Eles até iam para os templos, eles até conheciam as leis, mas lá dentro, porque não é diferente de hoje. Hoje as pessoas estão percebendo e estão começando a pregar sobre isso, que Satanás, a ideia do inimigo, até antes era tirar da igreja, mas agora ele mudou a estratégia, é fazer com que você fique na igreja, mas você seja falso, não passe de um grande simulador, adorando aqui, ou tocando aqui, ou pregando aqui, ou profetizando. Alguém diga, o sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo está gritando para essa casa e dizendo, eu vim para dizer para vocês que é um novo tempo. Quem quiser vai receber. Quem quiser vai receber. Se estabelece a vida cristã quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Aí no texto, falou-se do culto na igreja. E eu trouxe para os dias atuais. Cantar aqui, ofertar aqui, estar nos domingos, ou nas terças, ou nos ensinamentos. Eu estou oferecendo o culto na igreja. Mas o convite vai além. A vontade do Senhor é que você não viva só essa liturgia aqui. A vontade do Senhor é que o seu culto na vida seja maior do que o seu culto na igreja. Quando Paulo fala para eles assim, não se conforme com este mundo, não se amoldem aos padrões dele, Paulo estava dizendo, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que socializar, vocês não vão ter que ir em festa, vocês vão ter que conviver, vai pegar metrô, vai pegar ônibus, vai pegar Uber, vai de carro, vai do que for, vai viajar de avião. Lá, quando vocês estiverem socializando, participando, estudando, trabalhando, não se amoldem ao padrão deles. A mensagem dele é outra, a mentalidade do mundo é outra, a mentalidade de Cristo não é a mesma mentalidade do mundo, porque se não fosse assim não teríamos sido transformados de mundo para a igreja. Então a mentalidade da igreja é Cristo, a mentalidade do mundo é mundana, é carne. Aí Paulo fala assim para eles, vem cultuar na vida, porque dá também. Ah, irmã, mas você não sabe o que eu passo, as tentações, você não sabe o que... Dá, com Cristo, dá para trabalhar, dá para estudar, dá para socializar, dá para se divertir, sendo cristão verdadeiro. Nessa época de agora, os pensamentos de agora, as ideias, quantas verdades, quantas discussões. A igreja hoje, pastor, e o que me faz lembrar aqui, uma conversa de Jesus lá no caminho de Cesareia, que estava vindo de curar o cego, de fazer algumas coisas. Aí ele pega, no caminho de novo viajando, Marcos 8, 27, se eu não me engano, fala sobre isso. Jesus chama os discípulos assim para uma conversa, porque desde lá, Jesus Cristo estava atento ao que o mundo estava falando. Jesus Cristo estava atento ao que os homens estavam falando. Jesus Cristo já conhecia a mentalidade do mundo. Mas ele estava chamando a igreja dele para pensar assim, ei, e vocês estão pensando como? Porque vocês ficam lá no meio da multidão. Vocês convivem com eles lá, mas e aí, vocês estão sendo quem? O que vocês estão falando? Como vocês estão vivendo? É a mesma coisa. Dá para usar esse texto de Marcos como referência. Jesus chama de canto assim e fala assim, ei, o que os homens estão dizendo ao meu respeito? Anderson, pastor Jefferson, o que os homens estão falando de mim? Aí um veio com uma resposta e falou assim, que tu és um profeta.
Ah, tu és Elias. E assim deram, ah, tu és João Batista. Aí ele ouviu a resposta e falou assim: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Rapidamente Pedro virou para ele e falou assim: tu és o Cristo. Ele era ou não era? Pedro falou a verdade ou não falou a verdade? Tu és o Cristo. Aí Jesus aconselhou e falou: tá bom. Entendeu que Pedro sabia quem ele era? E falou assim: ó, não fala isso para ninguém. Quando a gente sair daqui não precisa contar para ninguém. Jesus sabia o que os homens pensavam a respeito dele. Mas Jesus estava de olho naqueles discípulos que falavam dele, que andavam com ele, que ouviam o timbre da voz dele, que representavam ele, o que eles estavam dizendo. Sabe o que me chama a atenção? É aí, do mesmo exemplo que a gente deu. Se o Espírito Santo está pedindo para esta casa, para mim, para o pastor Eduardo, para Di, para todos que aqui estão, que a gente viva realmente no centro da vontade de Deus, diante daquilo que Ele nos chamou, do propósito que Ele colocou nas nossas mãos. Se Ele está dizendo assim: olha, o culto da igreja de vocês eu já conheço. A forma que vocês cultuam, eu já sei, eu recebo, porque tem muitos que vão e cultuam para valer mesmo. Mas agora eu quero que vocês na vida demonstrem com intrepidez, com verdade, com ousadia, sem medo. Eu quero que vocês mostrem o culto na vida de vocês. Eu quero que lá na faculdade, eu quero que lá no seu trabalho, eu quero que quando os convites vierem, vocês digam não. Porque se vai interferir na minha vontade, se vai fazer com que vocês pequem contra o meu evangelho, se vai fazer com que vocês voltem à natureza do velho homem, eu quero que vocês digam não. Eu preciso que vocês continuem cultuando da maneira que vocês cultuam aqui. Eu preciso que vocês cultuem na vida, onde quer que vocês estejam. Aí nesse exemplo que eu dei, a gente pode dizer: ei, nós estamos preocupados com o que o mundo está falando de Jesus. A gente se levanta como advogados para defender o Cristo, porque estão falando que Cristo é isso, Cristo é aquilo. Estão dizendo, estão pegando o nosso Cristo e transformando da forma deles. Estão colorindo o nosso Cristo e a igreja começa a espernear, ficar com raiva, porque quer defender Cristo. Você acha que Cristo está preocupado com o que o mundo está falando dele? Com todo amor, Cristo quer que a igreja desperte para salvar esse mundo, porque Ele sabe que esse mundo, como mundo, na natureza, na sua existência, não vai aceitar Ele. Ele veio e eles não aceitaram. A luz andou no meio deles e eles escolheram as trevas. Então eles não vão falar outra coisa de Jesus que não seja o que eles pensam, a ideia deles, na mentalidade deles, na forma que eles acham que é. Agora a preocupação do Espírito Santo é: igreja! E vocês? O que dizem que eu sou? Aí eu vou além, porque não é só na fala. É isso que Paulo está falando aqui. Na fala vocês louvam, na fala vocês cultuam. Denise, na fala você prega, você corre do púlpito para lá e para cá. Mas e na sua prática? Você está, Denise? E eu falei: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Eu preciso falar, eu preciso ser, eu preciso obedecer, eu preciso entregar, eu preciso. Porque se eu só falar que como Pedro falou, tu és o Cristo, mas a minha vida não representar esse Cristo, do qual o mundo fala qualquer coisa dele. E aí eu cito exemplos que eu citei na nossa live em 2020. Se eu venho para a igreja só para receber cura, qual que é a ideia que eu passo para o mundo sobre o meu Cristo? É Cristo curandeiro. Se eu quero só dinheiro, é só dinheiro. Não importa, eu quero encher esse lugar, mas eu quero só dinheiro. Capitalista total. Gente, que perigo é esse?
Se eu não perdoo, que Cristo que eu falo, que tenho, que sirvo, rancoroso. Todo mundo aqui sabe que o Espírito Santo está falando isso simplesmente para a gente refletir. É nossa responsabilidade apresentar para o mundo o Cristo verdadeiro. Não é, nós estamos cobrando do mundo uma atitude que tem que ser nossa. Somos nós que cultuamos verdadeiramente na vida, mostrando para o mundo que somos diferentes, mostrando para o mundo que o Deus que nós servimos é poderoso, mostrando para o mundo que o Deus que nós servimos ama incondicionalmente. O meu papel é de profeta, não é de juiz. O nosso papel como pastores é de pastor. Por isso que eu sinto o Espírito Santo levantando o exército para fortalecer, segurar os braços do pastor Antonino, para que essa igreja viva o que ele prometeu e a visão que ele colocou na vida desse homem. Está levantando um exército de profetas. Está renovando as forças de vocês. Está trazendo saúde aonde tem doença. Está trazendo paz em meio à guerra. Está trazendo esperança onde tem medo. O Senhor diz, aonde tiver medo, eu vou dissipar. E o amor vai vencer todo medo. Esta casa é casa de oração. E eu vejo Cristo entrando aqui como entrou no templo e chutou as barracas de vendas que não eram para estar ali. E disse, essa é casa de oração. Então o que é que não é para estar aqui na minha vida, na sua vida? Ele vai chutar e vai restabelecer novamente, vai reconstruir novamente. E a obra dele vai ser feita. Mas você precisa acreditar. Porque senão não adianta. É tão real, pastor Jefferson, que o mesmo Pedro que falou, tu és o Cristo. Sabe o que significava isso? A confissão de Pedro. Sabe o que significava, Mateus? A confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Significava assim, ó. Você veio. Eu vou descer. Eu me lembro do Mateus rindo e brincando, zombando comigo e falando, no dia que eu vim aqui, que o Senhor começou a me usar, e os irmãos da câmera, tinha alguém filmando aqui, né? Eu sumi no meio da igreja, e o irmão ficou me procurando e o Mateus rindo. Mas eu tenho esse costume, de andar pela igreja, não se assuste. Mas o Espírito Santo está agindo aqui. O Espírito Santo está trabalhando nessa casa. A palavra de Deus está sendo liberada para nós. Nós vamos dar para o mundo o que o mundo precisa. Está em nós, querido. O poder está em nós. Não importa os seus problemas, Deus conhece. A sua limitação Deus conhece. Deus diz assim, é na sua limitação que eu vou te usar ilimitavelmente na minha presença. Porque eu não preciso da tua força, mas você precisa da minha força. É um novo tempo, o Senhor diz, sobre a tua vida. Fica de pé porque a igreja vai testemunhar. É um novo tempo sobre a tua casa. É um novo tempo sobre a tua saúde. É um novo tempo sobre o teu chamado. Assim diz o Senhor. Eu uso a tua personalidade para trazer pessoas. Você é uma pessoa carismática. E o Senhor diz assim, muita coisa aconteceu de lá para cá. O sol não está querendo bater na sua janela mais. Mas o Senhor diz assim, abre a tua janela, porque não é escuridão, é sol que vai entrar, é claridade que vai entrar. Eu esclareço as coisas, eu renovo o teu espírito, eu te fortaleço, eu abro uma porta.
Ouça, eu abro uma porta que vai te dar condições de você ajudar a investir na obra. O Senhor diz, eu realizo um sonho seu, que parecia estar morto, mas aonde há secura, o Senhor diz, eu vou fazer fertilizar de novo. Eu te chamei! Eu vou usar os teus talentos e dons para crescimento do meu reino. E a sua vida, as áreas dela, vão andar juntas. Não vai ter falta aqui, nem falta aqui. O Senhor diz, eu trago equilíbrio. Mas eu preciso do seu sim, Senhor. O Espírito Santo está trazendo renovo, porque pessoas vão entrar aqui com o sentimento de entrar gritando e vão dizer, eu ia me matar há poucos segundos, mas alguma coisa na porta desta casa me fez entrar aqui, eu preciso de vida, e alguém aqui com autoridade e ousadia vai trazer vida nesta vida que estava prestes à morte. Vocês conseguem entender? É olho nu. Eu estou profetizando na graça de Deus. Não são minhas palavras. O Senhor está dizendo, vai começar a acontecer coisas aqui diante dos olhos de vocês. Mas eu preciso que vocês estejam prontos. Eu preciso que vocês aceitem a cultuar na vida. Fica de pé. São muitas referências que a gente vai lembrando em relação à vontade de Deus. A vontade de Deus para o povo de Romanos era que eles não enfraquecessem na fé, era que eles não voltassem para trás, era que eles não olhassem para tudo que estava de novo rodeando eles, porque a natureza deles era tendenciosa a voltar a viver. Aí Paulo falou, não, eu tive uma conversa séria com vocês. Não, eu vim explicando para vocês. Do capítulo 1, da carta que eu iniciei até o 11, gente. Agora vocês já são fortes para poder praticar. Esse era o convite, essa é a vontade de Deus. Vocês já comeram, já estão sustentados. Já tem aí vitaminas e nutrientes em vocês. Bastante. Assim como dizem, né? A banana, a batata doce, o ovo. Eu estou há pouco tempo introduzida nessa questão aí de exercícios. Não sei muita coisa, mas se houver alguém aqui que já sabe muito mais, sabe que existem alguns alimentos que pré-treino e pós-treino, que vai dar energia para você fazer o seu ódio, o seu workout, o que você precisa, a sua lição de casa lá, para você conseguir do começo ao fim. É isso que Deus está falando para nós. Eu já dei para vocês até aqui alimento de sobra. Já tem nutriente aí para fazer vocês entrar numa guerra e ganhar essa guerra. Não vai fechar os portões desta casa. Pelo contrário, a janela se abre e o sol entra. E o Senhor começa a clarear, iluminar as ideias, trazer pensamentos criativos, projetos novos, aleluia, patrocínios para esses projetos, e a glória de Deus será manifesta diante daquilo que Ele prometeu. Mas Ele vai renovar o corpo ministerial dessa casa de uma forma poderosa. Para viver essa vida aí no Senhor sem os limites que a gente, muitas das vezes, nós queremos impor. E deixar Deus de fato fazer essa vontade dEle, aleluia, na nossa vida. Para a gente experimentar ela, que é boa. O que a gente leu? Ela é boa. O Espírito Santo quer que vocês entendam. Isso, é Davidson, né? Davidson. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Homem, o Senhor diz assim para você, não temas. Nem que você olhe e fale, Senhor, minha mão está vazia. Nem que você olhe e você fale, Deus, eu estou sozinho. Nem que você olhe e você sinta medo. O Senhor diz assim, não temas.
Eu ouço o barulho de uma grande porta fechando. Eu ouço o barulho de um cadeado trancando. Mas eu ouço o barulho de um grande portão se abrindo. Ei, o Senhor diz: é novo, é tudo novo, mas eu te capacito a viver. O que é novo? Tu vai não só na Ramanda Ébria colocar os pés, mas tu vai mergulhar e a tua respiração vai até o fundo, sem você hesitar, porque eu estarei com você. Quando você olhar para a tua mão, vai ter tanto fruto. É só vocês não aceitarem a oferta de fora. É só vocês não se amoldarem aos padrões dele. É só vocês também não começar a mudar o tipo de pensamento de vocês. A mentalidade do mundo não cabe na mentalidade da igreja. Nós precisamos resolver toda essa questão em nome de Jesus. Que para os irmãos estudiosos aqui, para as pessoas que gostam de escola dominical, precisamos resolver o problema da dualidade cristã. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Nós precisamos alinhar a nossa fala com a nossa ação, com as nossas atitudes. É isso que o Espírito Santo... Não, sim, gente, isso é amor. Nossa, a pregadora vem lá de São Paulo, tá Não. O Espírito Santo está falando, vocês são capazes. Vocês são capazes de vencer. A estatística de divórcio no nosso meio, ela não pode ser maior do que lá fora. A estatística de coisas que nós só víamos naqueles que ainda não tinham aceitado a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Misericórdia! Então ainda o Espírito grita e diz: não se conformem com isso, não achem isso normal. A mente de vocês é diferente. A mensagem que eu dei para vocês transforma tudo isso. Os nossos adolescentes não podem morrer porque eles mesmos estão se cortando. Eles não podem sofrer anos e anos confusos com aquilo que eles são. Nós precisamos resolver esses problemas. Está conosco essa arma, esse poder. Jesus Cristo não quer saber se eu sou a missionária evangelista da Igreja Internacional que saiu do movimento da Rua Azul. Para o homem que isso é, olha. O bispo Antonino, o pastor Jefferson, que, eu não vou poder dar carteirada. Eu não vou poder dizer, sou a missionária tal. Não vou poder dizer, sou o diácono tal. Quando ele falar, se identifique. Eu não vou poder dar identidade falsa. Eu não vou poder mostrar passaporte falso. Porque ele sabe a verdade. Eu vou ter que me apresentar como quem eu sou de fato e de verdade. Porque não dá para mentir para ele. Então ele está renovando as suas forças. Ele está renovando suas forças. Ele está renovando suas forças. A mensagem que a gente prega diz assim: pode parecer que está morto, ou pode até estar morto, mas se o Senhor disser que não está, acontece como Lázaro. Recebeu a mensagem ainda em vida. Jesus recebeu a mensagem sobre Lázaro, só da doença. Demorou para ir. Foi, Lázaro já estava morto, fedendo, já no túmulo há 4 dias. Mas a palavra a Mateus que ele tinha mandado era: essa enfermidade não é para a morte. É isso que a gente prega, é esse evangelho que Paulo está falando aqui, que tem esse poder. A mensagem que a gente carrega conosco, gente, ela muda
Aleluia, quadro de depressão. A mensagem que a gente carrega conosco, ela muda problemas que nossos jovens, homens, mulheres, quem quer que seja, tenha com drogas. A mensagem que a gente carrega restaura casamento. A mensagem que a gente carrega ama o ferido. A mensagem que a gente carrega ama independente de quem a pessoa é. Porque quando a pessoa encontra esse Cristo, se houver nela coisas que não é para ter, o próprio Cristo se responsabiliza. O problema é que a gente está querendo fazer uma coisa que só Deus faz, quando na verdade a responsabilidade da igreja é encaminhar para Deus, porque quem realiza é Ele. Você está conseguindo entender o seu chamado? Em nome de Jesus, esse medo não vai te destruir, esse medo não vai parar os teus sonhos. O Senhor está dizendo, o seu casamento não vai acabar se você entregar para mim. Mesmo que entregue quando você detectar a doença, mas morrer, não vai morrer, porque se Deus mandar a palavra de vida, vai viver. Eu sou novo, eu preciso viver. Não. Deus está falando aqui com quem é novo. Deus está falando com quem acha que já vai morrer porque já está velho. Deus está dizendo assim, eu não estou perguntando a sua idade. Eu não estou perguntando o seu nome aqui. Não estou perguntando quanto você tem no banco. Eu não quero saber que cor você é. Eu só estou dizendo que eu te amo, que eu te capacitei, que eu te escolhi e que eu vou mudar as coisas. E vou usar você para isso. Levante as suas mãos aos céus. Diz, vamos louvar, para a gente entregar para o pastor. Pastor Jefferson, quem é o corpo ministerial dessa casa? As linhas de frente, quem são? Se o pastor só me permite que eles venham aqui para nós orarmos. Eu não vou impor as minhas mãos, mas nós vamos orar. Pedir para o pastor Eduardo nos ajudar a orar. E nós vamos orar, porque o Senhor vai renovar as forças missionárias. Vocês é quem sabe quem são. Venham, estejam aqui na frente, porque Deus vai derramar sobre vocês. É isso mesmo, virem de frente para a igreja. A igreja vai... Sim, em nome de Jesus. Enquanto eu oro, a missionária Di vai louvar. Venham em nome de Jesus, as irmãs também que representam aqui da intercessão. Só quem estiver trabalhando, permanecer no seu posto, mas venha alguém aqui representar vocês. Porque nós vamos orar em nome de Jesus e vocês vão testemunhar. Eu vou ouvir testemunho pelo pastor Jefferson, pelo Anderson, pelo Mateus. Alguém vai me falar. Aleluia! Da caixa tarabanderebra soremanahaya. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E depois eles vão orar por vocês. Mas primeiro nós vamos interceder por eles, porque eles precisam estar de pé e é árduo para eles também, tá? É árduo para eles. Deixa eu falar algo para vocês. É árduo. Eu sou filha de pastor. Desde que eu nasci. Eu cresci, estou na igreja. Meus irmãos na igreja. Passaram por situações, enfim. Mas nós permanecemos na palavra de Deus. Porque meu pai sempre amou o evangelho de Cristo. Ele é totalmente cristocêntrico. Não porque ele nunca passou por problemas. Não porque ele nunca teve dificuldades. Mas porque simplesmente ele nos poupou dos problemas internos. E às vezes externos. E pregou a palavra para nós. Para que a gente ficasse na igreja. E hoje a gente vive na igreja. Louva o Senhor. Ama o Senhor. Independente. A gente não vive um testemunho de salvação histórico. Nós precisamos também resolver isso, porque muitos de nós temos o testemunho de salvação histórico, e o que Deus está pedindo aqui é experiência. A história do meu pai, se eu não quisesse, se eu não tivesse o encontro, a experiência com Cristo, ia ser só história na minha vida. Consegue entender isso?
Então eu chamo a atenção de vocês. Vocês precisam orar pela liderança de vocês. Vocês precisam orar. Porque nós passamos por muitas coisas para que vocês fiquem de pé. Então orem, orem, orem com toda a força de vocês. E depois eles vão orar por vocês. Para que vocês saiam daqui nessa noite com aquilo que Deus veio derramar e entregar para vocês. Dentro desse novo tempo, Ele faz esse convite. E desafia você como igreja. Estenda suas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, nós oramos. Pode orar. Nós oramos, Senhor. Nós oramos por essa linha de frente. Pode louvar, Di. Nós oramos por pastores, esposas de pastores, pelos diáconos, pelas missionárias, pelos intercessores, por cada projeto que o Senhor vai colocar ainda. Nós oramos, Senhor, pelas irmãs de oração, pelas guerreiras de oração. Nós oramos pelo pastor desta casa. Nós oramos pela visão. Nós oramos para este novo tempo. Sejam cheios da glória de Deus. Seja renovado. Seja renovado, homem. Seja renovado. Variedade de línguas sobre a tua cabeça. Namanda kandarala bashekandahaya. Nemanda sorelebaya. Força.